Bom, pessoal, amanhã, quarta-feira, dia 23 de maio, eu vou passar por consulta com o cardiologista, vou tentar pegar dele a carta que me autoriza a passar pelo procedimento cirúrgico da cirurgia bariátrica para levar para o Dr. Edmundo no dia 1º de junho. O vídeo hoje, que se segue depois dessa introdutória, é uma mesa redonda do programa em questão. Eu vou disponibilizarei aqui o programa completo. É um programa fantástico. Eu acho que todos que se interessam pelo tema ou que têm o objetivo de estar realizando essa cirurgia, passando por esse procedimento, deveriam assistir esse programa. Para mim ele está perfeito. As pessoas que estão ali são pessoas de um enorme cunho profissional. Então é um programa 10. Assistam. Boa noite. Obesidade é problema de saúde pública mundial. Pesquisa do IBGE mostra que cresce progressivamente a obesidade entre os brasileiros e cresce também o interesse nos meios de controle, prevenção e reversão da obesidade, e a cirurgia bariátrica vem sendo cada vez mais praticada para promover a perda significativa de peso. E hoje em questão debate a cirurgia bariátrica, a cirurgia da obesidade, seus benefícios e riscos. E são nossos convidados para o Em Questão de hoje os médicos. Roberto Rizzi, cirurgião e sócio titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Também está conosco Alexandre Pinto de Azevedo, médico psiquiatra, coordenador do Grupo de Estudos em Comer Compulsivo e Obesidade no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E também Alfredo Halper, chefe do Grupo de Obesidade e Síndrome Metabólica do Serviço de Endocrinologia do Hospital das Clínicas. Muito obrigada a todos por atender o nosso convite, por estarem aqui. E eu quero começar exatamente com essa questão do conceito que se colou no problema da obesidade, de que obesidade é doença e é uma questão importante de saúde pública, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, essa grande preocupação. E as pessoas buscando, até com certa ansiedade, por todas as razões pessoais, né, seja de autoestima, de insatisfação, insegurança, ou seja por pressão, a percepção da pressão social de conceitos estéticos, de que o belo não é o gordo. E além da questão que envolve a vida pessoal, desde o conforto ao exercício profissional. Cirurgia é o caminho que oferece mais resultados, que revertam esses sentimentos de quem enfrenta o problema da obesidade, ou o velho regime que exige disciplina, as dietas, é que seria um caminho mais sensato e menos radical? Começando agora com Rizzi. Bom, o que a gente sabe é que as pessoas há 50 anos não eram obesas. Quer dizer, alguma coisa mudou. 50 anos para cá a obesidade surgiu e a gente está observando essa mudança em toda a espécie humana. Então, em países ricos, países pobres, jovens, idosos, todo mundo está engordando e com certeza essa mudança não pode ser uma coisa genética. Quer dizer, alguma coisa ambiental está acontecendo. E é um fenômeno mundial. E com certeza, se as pessoas estão engordando, é porque elas estão ingerindo mais calorias do que estão gastando. Então é um saldo bancário, como se fosse uma conta que vive no positivo. E isso é um fenômeno mundial e nós precisamos mudar os nossos hábitos, tenho certeza disso. E a questão do caminho, né? Se as pessoas têm a percepção que isso está acontecendo e ao mesmo tempo se traz insatisfação, como eu descrevi logo de início, o que pode ser encarado como o melhor caminho para a perda de peso significativa e satisfatória?
Na verdade, quando a gente pensa, você falou de disciplina, dieta, mas quando a gente pensa que a obesidade vem aumentando nos últimos anos, é lógico que vai surgir novas técnicas, novos medicamentos, novas dietas propostas ou ideias novas para tentar tratar a obesidade. Não seria diferente que as técnicas que existem há 30, 40 anos, as iniciais, fossem se especializando cada vez mais. Mas a gente não pode deixar de considerar que para fazer a cirurgia bariátrica, a cirurgia anti-obesidade e o pós-operatório da cirurgia bariátrica, é necessário grande disciplina. Não somente para aquele indivíduo que quer fazer a dieta e exercício físico e mudança de hábito alimentar. No pós-operatório e no pré-operatório da cirurgia bariátrica exige-se muita disciplina. E é sem dúvida um dos caminhos para o tratamento da obesidade, dependendo do grau de obesidade. Não é toda a obesidade que tem indicação para realizar a cirurgia, lógico. Mas sem dúvida nenhuma hoje é uma das grandes formas de se tratar a obesidade, aquela obesidade que é chamada de grau 3. Atualmente também de grau 2, dependendo das outras doenças associadas, tipo hipertensão, diabetes, mellitus, outras patologias. Mas sem dúvida nenhuma não se nega que hoje é uma das formas de manter vivas algumas pessoas obesas. Agora, Dr. Halpern, essa questão da disciplina, né, que fica muito claramente agora evidenciada que ela faz parte de todo e qualquer procedimento, seja o cirúrgico, seja através de uma orientação, de uma terapia para a perda significativa de peso. A disciplina é algo que exige da pessoa imenso sacrifício? Olha, eu sou clínico, né, e eu venho acompanhando isso há muito tempo. Tenho até vergonha de dizer quanto tempo é, mas são mais de 40 anos. Toda vez que eu vejo alguém dizer que é simplesmente que se come mais ou que se gasta menos, eu coloco muito em dúvida disso. Talvez seja um pouco revolucionário, mas a coisa não é tão simples assim. Existem uma série de outros fatores que estão fazendo aumentar essa prevalência da obesidade. Exemplo, estresse. Estresse engorda sem necessariamente precisar comer muito. Pode ser surpresa para vocês, mas é isso. Falta de sono. Falta de sono faz engordar sem necessariamente ter que comer muito. Vou dizer para você até ar-condicionado. Ar-condicionado, é verdade, que faz você ter menos variações térmicas e você engorda. Existe um fenômeno hoje em dia, eu concordo com o Rizzi, os genes não mudaram, mas a expressão dos genes mudou, Rizzi. Hoje em dia nós estamos falando de uma coisa chamada epigenética. Epigenética é o seguinte, eu acho fascinante. É assim, eu vi hoje um trabalho, por exemplo, pelo menos em roedores, mas parece que animais é verdadeiro. Um pai que come muito. Um roedor não geneticamente obeso come muito. Ele come muito. E a raça dele não é geneticamente obesa. Ele cruza com uma fêmea magra. A prole vai ser obesa. Herança genética via pai, mas não é genética, é epigenética. O que significa? Quando ele começou a comer muito, ele modificou não é que modificou seus genes, modificou a expressão dos genes. Isso transmite em gerações. Isso está acontecendo, Maria Lídia, eu tenho certeza absoluta. Então, vamos lá, eu vou tentar ser mais sucinto. Então, eu não acho que seja só isso. Agora, se você me perguntar se disciplina é difícil, é difícil. E se você me perguntar, é possível ter disciplina? É possível, mas a pessoa vai ter que saber que vai ter que comer menos que os seus pares. Isso é outra coisa. A pessoa vai ter que se conformar que vai ter que comer menos que os seus pares. Se ela não se conformar, e se ela for uma obesa de grau razoável, cirurgia. Eu sou um cirurgião que entrego de bandeja pacientes, eu sou um cirurgião, sou um clínico que entrega de bandeja. Em alguns casos, realmente, cirurgia. Vou dizer uma coisa, você sabe de uma informação? Isso aqui ficou um debate, né, Marília? Agora você não precisa mais perguntar e a gente conversa, é isso aí, não? Tá, vamos ver, não sei, não garanto. Deixa eu perguntar, vocês sabem disso? Eu vi ontem, o FDA está aprovando a cirurgia da banda gástrica para indivíduos com índice de massa corporal maior que 30 e menor que 35. Mas peraí, agora nós temos que fazer algumas traduções simultâneas aqui. Eu falei muito, eu usei a expressão, nós já usamos cirurgia bariátrica. O que é exatamente a cirurgia bariátrica? Vamos explicar, né? Do que estamos falando? Bem, todos concordam que o tratamento da obesidade é clínico, comportamental, psicológico. O que acontece é que, às vezes, a coisa chega em um nível de obesidade que o resultado clínico não é satisfatório.
E para esse nível de obesidade, há 60 anos, ou seja, em 1952, alguns cirurgiões iniciaram experiências, técnicas, o que o cirurgião poderia fazer modificando o tubo digestivo para tentar fazer com que as pessoas emagrecessem ou engordassem menos. Então, foram feitas tentativas cirúrgicas para dificultar a entrada do alimento pela boca, esôfago e estômago. Mas diminuindo o tamanho do estômago? Fizeram várias tentativas no início, mudaram o trajeto intestinal, fizeram com que a comida passasse por 20% do trânsito intestinal e toda a área intestinal. Então, coisas foram feitas para tentar ajudar essas pessoas que não tinham tratamento. Eram pessoas que não tinham mais esperança de vida e morriam cedo, com doenças de forma grave, derrames cerebrais, infartos, apneia do sono, vários problemas. E a cirurgia veio assim para ajudar. A cirurgia não derrete gordura. O que a cirurgia faz é tentar tornar a pessoa com menos fome. Então mexe com hormônios que existem no intestino e mexem com artimanhas para dar saciedade, para dar menos fome e eventualmente até para piorar. A cirurgia faz isso? Pode fazer. E eventualmente para piorar a absorção de alimentos, principalmente a gordura. Os doces é muito difícil atrapalhar essa absorção, mas a gordura é possível. Então, são artimanhas que a gente faz para ludibriar. Depois me corrija se eu estiver interpretando errado, mas na minha interpretação são artimanhas para ludibriar a fome e a saciedade. E também um pouco a absorção de gorduras. Agora, esse tipo de cirurgia tem uma indicação mais específica ou alguém insatisfeito porque não consegue, né? Porque tem uma certa obsessão também em não engordar. E isso a gente vê com muita frequência. Antes eram mais mulheres, agora os homens também estão andando muito preocupados, mesmo que não sejam obesos, mas de estar acima do que eles entendem que seria um padrão adequado, mesmo que eles não se ressintam, eles e elas, né, na sua qualidade de vida, no seu bem-estar. Mas só de olhar no espelho e não ficar satisfeita, quer perder o peso. Cirurgia bariátrica é para esse tipo de pessoas também? Não, de forma alguma. Quando você está falando de cirurgia bariátrica, a gente está falando de um tipo de indivíduo que tem um histórico de tratamento clínico, tentativa de tratamento clínico. Isso inclui medicamentos, dieta, mudança comportamental como atividade física, sem sucesso nesse tratamento. E aquilo que a gente chama de IMC, índice de massa corporal, que corresponde a um equivalente de um cálculo entre quilos e altura ao quadrado, superior a 40, o resultado desse cálculo, ou superior. A gente vê com muita frequência, antes eram mais mulheres, agora os homens também estão andando muito preocupados, mesmo que não sejam obesos, mas de estar acima do que eles entendem que seria um padrão adequado, mesmo que eles não se ressintam, eles e elas, né, na sua qualidade de vida, no seu bem-estar. Mas só de olhar no espelho e não ficar satisfeita, quer perder o peso. Cirurgia bariátrica é para esse tipo de pessoas também? Não, de forma alguma. Quando você está falando de cirurgia bariátrica, a gente está falando de um tipo de indivíduo que tem um histórico de tratamento clínico, tentativa de tratamento clínico. Isso inclui medicamentos, dieta, mudança comportamental como atividade física, sem sucesso nesse tratamento. E aquilo que a gente chama de IMC, índice de massa corporal, que corresponde a um equivalente de um cálculo entre quilos e altura ao quadrado, superior a 40, o resultado desse cálculo, ou superior a 35 na presença do que a gente chama de comorbidades clínicas. Ah, mas é difícil entender essa conta aí. Eu não sei se quem está nos assistindo é capaz de entender, né? Isso seria assim, quantos quilos acima do peso que deveria ter? Isso facilita, não? Não, seria pegar o peso em quilos, o número 80 quilos, dividir pela altura, 1,70 m, 1,7, e dividir novamente
pela altura, 1,7 no caso de 1,70 m. Esse cálculo, ele caracteriza, do ponto de vista médico, é o cálculo mais, ele é grosseiro, ele é muito exato. Por exemplo, atletas, adolescentes, crianças, não se usa esse padrão, porque a musculatura pode interferir no peso e não necessariamente significar que a pessoa está gorda. Mas a Organização Mundial de Saúde, de forma mais simples, tentando simplificar, classifica de forma geral a obesidade de acordo com o índice de massa corporal, o IMC. Então, a cirurgia bariátrica estaria indicada para aqueles indivíduos com IMC superior a 40 ou superior a 35, na presença de outras doenças clínicas, como hipertensão, diabetes, apneia do sono, doenças ortopédicas. Homens e mulheres? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Quer ver, ela quer uma coisa simples? No nosso tempo a gente usava, o shake tem 45 quilos acima da sua altura, tirando um. Pronto. Por exemplo, 70 quilos, tem 115, já entrou em... Já entrou. Agora, com esse negócio do 35 de IMC, você tira mais uns 10 quilos, então pode ser de 35 a 45, de 35 quilos acima aproximadamente, da altura. Se o pessoal quiser saber. Isso, eu acho que é interessante. Agora, a importância desse número não é porque o número... Não, é porque as companhias de seguro pagam nessas condições. Então, se o sujeito tiver tem que ter uma 35 quilos por metro quadrado e comorbidade, ela vai pagar. Se tiver 34 quilos por metro quadrado e comorbidade, não vai pagar. O que realmente, acho que todo mundo concorda que é uma ironia. Essa é a diferença do obeso para o chamado, digamos, gordo, é isso? Entre o obeso grau 1 para os outros. O obeso grau 1 vai até de 30 a 35. E é nesses que eu estou dizendo que o FDA está quase aprovado. Se isso acontecer, vai ser uma revolução, porque o Riz vai concordar comigo e o Alexandre também. A classe mais desprotegida são os obesos entre 30 e 35. Por quê? Não tem o índice de massa corporal que lhes permite fazer a cirurgia. E muitas vezes o tratamento clínico falha. Pessoal, o tratamento clínico não falha sempre, viu? Olha, senão eu abandonava a profissão, ia fazer outra coisa, tudo mais. Hoje em dia, com conscientização, muitas vezes com remédio, sim, a maioria das vezes, no nosso ambulatório do Hospital das Clínicas, 100% toma remédio. Porque a gente só coloca no ambulatório gente com mais de 30 e principalmente com... Mas há consenso sobre as vantagens, seja do tratamento clínico, seja da cirurgia bariátrica? Depende do paciente. Há um consenso sobre isso? Ou que pode-se falar? Mas cirurgia bariátrica é muito melhor, resolve muito mais rapidamente, oferece resultado e satisfaz mais coisas. É muito melhor do que o tratamento clínico. Em evidência científica. O IMC também não foi escolhido aleatoriamente. Em evidência científica, o risco de se ter adoecimentos outros, que não somente a obesidade, associado por consequência à obesidade, é muito superior no IMC acima de 35. Isso. Ainda mais superior no IMC acima de 40. E não somente doença clínica, doença psiquiátrica também. Mas agora, sobre essa questão da solução, cirurgia ou tratamento clínico, né? Lídia, desculpe. Aí tem... Não, é que você está colocando a coisa nos termos assim. Não há nenhuma dúvida que cirurgia produz muito mais resultados. Isso é indubitável. Para falar a verdade, não é só com de 35, não é só com de 40, com 30 também, e até menos que isso. Só que cirurgia é uma cirurgia, é um procedimento radical, você vai ter eventualmente consequências disso. Imagina, se todo mundo que é obeso resolver operar, não tem lugar, não tem hospital, não tem cirurgião, não tem ninguém. Bom, aí Alfredo Halbert seria um ser em extinção, profissional em extinção. Mas, doutor Rizzi, a questão de cirurgia pode parecer muito melhor, mas também a gente ouve histórias. Também tem risco e nem todas dão tão certo assim. Deixa eu falar uma coisa. Esses números todos que nós estamos aqui conversando, eles foram baseados em 1991 pelo NIH, que é o National Institute of Health dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que tem a maior experiência em cirurgia bariátrica no mundo, isso ninguém discute. Então, esses números foram feitos em 91, há 20 anos, quando a medicina tinha seus limites, a mortalidade era grande, não só em cirurgia bariátrica, mas em várias outras doenças, os recursos de UTI, os recursos de centro cirúrgico, enfim. Naquele ano, há 20 anos, a conta que foi feita, levando-se em conta o risco de fazer a cirurgia com aquela tecnologia
e o risco de não operar e deixar uma pessoa ser obesa e correr o risco de infarto e outras doenças, era favorável com o índice 40. Então, o índice 40 foi historicamente importante naquela ocasião. Hoje em dia, a mortalidade da cirurgia bariátrica, feita, é claro, nos grupos sérios, que tem um volume grande, que fazem a coisa com seriedade em bons hospitais, a mortalidade fica próxima de 0,2%. Mas tem gente que não tem a seriedade, em que as pessoas corram muito mais risco fazendo, está na moda, digamos, está parecendo muito... Infelizmente, isso está acontecendo aqui no Brasil? Infelizmente, existem profissionais e profissionais, então infelizmente devem haver problemas, enfim, não vamos entrar em detalhes. Não, mas eu acho que isso é importantíssimo, porque as pessoas que estão assistindo, elas querem saber. É cirurgia de alto risco. Não, a cirurgia, quando feita da forma correta, a mortalidade hoje em dia é 0,2%. O que se fala de forma correta não é necessariamente a técnica cirúrgica. A técnica cirúrgica a gente considera que o cirurgião que está apto a fazer, vai fazer bem feito. Ah, mas isso todo cirurgião fala. A questão são as intercorrências. A questão é o pré-operatório. E aí depois? Esse 0,2% é a mortalidade ligada à cirurgia. Isso implica em 60 dias, são as coisas que decorrem do Pois é, as intercorrências. Isso é muito, hoje em dia, é muito controlado. E como é que é? É cortão, assim, fica uma imensa cicatriz ou é láparo? Pode ser com corte, pode ser com laparoscopia. O correto que eu digo é assim, o melhor, o ideal é por laparoscopia. Por laparoscopia, o custo é um pouco mais, talvez o dobro do custo de uma cirurgia convencional. Quer dizer, mais refinado, é um processo mais elaborado. Mas esse é o custo dos grampeadores, é o custo do material usado na cirurgia. Mas o custo social da pessoa ter alta e poder voltar a trabalhar. O nosso paciente dorme no hospital 2 noites. Só? E no 3º dia, se quiser trabalhar, vai. Não precisa ficar. Olha, tem uma estatística do Hospital eu quero falar umas coisas. Isso com laparoscopia? Com láparo. Na estatística do Hospital das Clínicas. A mortalidade, vamos dizer que seja isso, 0,3%. E na fila de gente esperando, porque tem gente esperando, né? Tem aquele mutirão de gente esperando. A mortalidade é 3,5% ao ano. Morre-se mais por esperar a cirurgia do que por fazer a cirurgia. Mas vamos falar o que é certo. Não é só o fato das técnicas serem as mesmas, não. Porque tem gente na televisão, né? Colegas cirurgiões que divulgam técnicas, entre aspas, milagrosas, que eles divulgam que são milagrosas, e que eu já peguei muitos desses pacientes morrendo porque eles inventam novas técnicas. Isso é outra coisa. E outra coisa, o Brasil, não sei se vocês sabem, é o 2º país no mundo em número de cirurgia. Os Estados Unidos é o 1º, segundo o Brasil. Então os cirurgiões do Brasil frequentemente têm muita experiência. Saiu agora, recentemente, um estudo dos Estados Unidos mostrando mortalidade de cirurgia bariátrica é igual de colecistectomia, de retirada de pedra de vesícula. Igual, é uma coisa incrível. Enquanto que a mortalidade do obeso, que continua obeso, é muitíssimo maior. E os custos, alguém disse, bom, então o custo vai ser alto, não é? Ele chega à conclusão que em 2, 3 anos a cirurgia paga para o Estado a recuperação desse nível. E o que é problema pós-cirúrgico mais frequente? É pulmonar, é ruptura daquelas suturas e vazamento do conteúdo do gastrointestinal, é perfuração de algum órgão e depois aparece lá que teve um erro de abordagem, vamos dizer, né? E acontece, não sei, me disseram que muitas vezes assim, a compressão pela obesidade dos órgãos podem induzir a esse tipo de erro. Isso é frequente? Essas coisas acontecem? Olha, de novo, eu preciso tocar naquela tecla. Nas equipes sérias, nas equipes bacanas, que trabalham direitinho, com equipe multidisciplinar, que levam a coisa com seriedade, a mortalidade é 0,2 e o grande responsável por essa mortalidade são as fístulas. Fístula significa o quê? Nós grampeamos o estômago e o intestino usando grampeadores muito corretos. A gente observa o grampeamento, é ótimo, é perfeito. Perfeito não existe, né, em nada, mas enfim, quando a gente olha, nós ficamos muito satisfeitos. Mas eventualmente um grampinho pode abrir.
Se o grampinho abrir, isso chama fístula e existe um vazamento do líquido digestivo para a cavidade peritoneal e uma peritonite. A peritonite é o nosso grande, inimigo, é lá que está o medo. E essa peritonite pode gerar complicações que levam à mortalidade, e a mortalidade da peritonite e da fístula é o que leva ao 0,2% da mortalidade na cirurgia bariátrica. Essa é mais. Então esse é o, digamos, o risco mais frequente, maior. Pulmão, né? Dado clínico que embolia de pulmão, que não é frequente, mas a fístula é o mais frequente mesmo. É o mais mas eu queria voltar um pouquinho, se vocês me permitirem, a falar sobre o índice de massa corporal histórico. Ou seja, naquela ocasião, 91, essa foi a regra, e a regra é mantida até hoje, são 20 anos, onde o risco cirúrgico diminuiu. É verdade. E nós estamos oferecendo essa cirurgia apenas para os índices de massa corporal que eram importantes em 91. Quando, ao meu ver, eu acho que eu queria até saber a opinião de todos na mesa, essa técnica com a atual mortalidade beneficiaria pessoas com índice de massa corporal inferior a 40. Claro. Agora, quanto tempo leva uma pessoa que se submete a uma perda importante de peso para reconstruir um estilo de vida saudável? Do ponto de vista psíquico, se a gente pensar reconstruir um estilo de vida saudável, essa reconstrução precisa começar antes da cirurgia. Exige-se, por exemplo, ou sugere-se, por exemplo, que o paciente perca pelo menos 10% do seu peso no pré-operatório. Lógico que nem todo paciente vai conseguir, porque a obesidade por si só... Quer dizer, primeiro ele passa num clínico, faz a dieta... Equipe como um todo. O Conselho Federal de Medicina determina que a equipe que faz a cirurgia bariátrica, ou a cirurgia anti-obesidade, seja composta por clínico, cirurgião, psicólogo ou psiquiatra, nutricionista. Então, é preciso passar por avaliações, orientações e condutas de todos esses profissionais para um preparo adequado no pré-operatório. Quando a gente está falando, por exemplo, de imagem corporal, ou seja, o indivíduo tem um histórico de se perceber e de estar acima do peso com IMC elevado durante anos, essa imagem corporal, mesmo que ele perca peso em torno de 8 meses, 1 ano até 1 ano e meio, ela só vai ser reconstruída muito mais tardiamente, em torno de 2 anos, 2 anos e meio. A pessoa ainda se imagina gorda, é isso? O novo visual ela não incorporou? Não incorporou. Sim. Então é do tipo, acho que eu ainda não vou passar na roleta do ônibus, ainda não vou caber naquela cadeira com braço, ainda não vou sentar na cadeira do cinema, mesmo já tendo atingido o peso-alvo. Eu vou fazer um pequeno intervalo, nós voltaremos num instante, prosseguindo com essa questão da perda de peso, o tratamento da obesidade através da cirurgia e também a questão dos diabéticos. Eu vi uma referência muito importante que eu achei que para o controle do diabetes se busca um tratamento através da cirurgia bariátrica. Quero saber o quanto isso pode ser uma boa notícia e é uma boa notícia para as pessoas que lutam com diabetes. Vamos a esse intervalo, voltaremos já já. E voltamos com a Em Questão de hoje, que debate a cirurgia bariátrica no Brasil, o controle da obesidade e as vantagens do tratamento clínico e da cirurgia. Riscos também estão sendo aqui questionados. E nós vamos agora começar falando sobre o uso da cirurgia bariátrica para o combate à diabetes, o controle do diabetes. E quero saber do avanço que existe nesse sentido, se essa é realmente uma oportunidade, é um recurso disponível atualmente, comprovadamente eficiente. Bom, eu só vou levantar a bola para o doutor Alfredo dar aquele corte maravilhoso, que ele é famoso nesse corte. Mas o que aconteceu basicamente foi o seguinte: a cirurgia bariátrica, ela nasceu dentro desses conceitos que eu falei antes, em tentar diminuir a fome, aumentar a saciedade e tirar um pouco de absorção, principalmente de gorduras. Muito bem. É claro que a pessoa perdendo peso melhora muita coisa. Hipertensão arterial, diabetes tipo 2 melhora bastante.
apneia do sono, doenças de quadril, de joelho, tudo isso melhora. Só que, de talvez 15 a 20 anos, começou-se a perceber que os pacientes diabéticos tipo 2, antes da perda de peso importante, já começaram a melhorar a diabetes tipo 2. Então o pessoal não estava entendendo. O cirurgião começou a olhar e falar, eu acho que fomos caçar jacaré e acabamos caçando coelho, porque nós encontramos alguma coisa que não sabemos interpretar. E aí então os cientistas foram estudar o que acontece após algumas cirurgias bariátricas e percebeu-se que alguns hormônios que nem eram conhecidos na década de 90, começaram a entrar em campo após a cirurgia bariátrica. Então nós fazíamos alguma coisa que aumentava a produção desses novos hormônios. Professor Alfredo, agora eu peço a sua ajuda. Você explicou muito bem, você é clínico, confesso. A coisa é a seguinte, as cirurgias bariátricas, a mais comum, que faz o que se chama de bypass, né, gástrico, com uma derivação intestinal, infecção de ruim, bom, não importa o nome, não é só no estômago. Ela é no estômago e deriva o intestino. Pois essa derivação do intestino, para o telespectador entender, faz com que o alimento chegue mais rápido nas porções mais distais do intestino. E aí é só para ser bem sucinto, elabora uma substância chamada GLP-1, que é um hormônio lá no fim do intestino, que quando ele é despertado, e nessas horas ele é despertado, ele diminui o apetite, é uma das razões que diminui mais ainda o apetite, melhora a secreção de insulina no pâncreas. E o sujeito, eu vou usar um termo que os meus colegas detestam, cura o diabetes. Quer dizer, na verdade não é cura o diabetes. A cirurgia bariátrica, em boa parte dos indivíduos diabéticos, cura. Tem até uma famosa piada, não sei se vocês conhecem, eu quero contar essa porque é muito boa. Porque o sujeito que descreveu, ele escreveu um artigo chamado William Porres, ele escreveu, será que a cirurgia é o tratamento de escolha do diabetes? E aí tem dois menininhos conversando, e um pergunta para o outro, o que você faz? O que teu pai faz? Ele diz, o meu pai é endocrinologista. O que ele faz? Ele fala, ele trata de diabetes. E aí esse perguntou, e o seu pai o que faz? O meu é cirurgião. E o que ele faz? Ele cura diabetes. E isso aqui é uma tendência avassaladora. Só para dar uma ideia, isto aqui, essa teoria, essa ideia, vem sendo trazido para pacientes que nem precisam ser muito obesos. Já está se falando em cirurgia, vamos chamar assim, metabólica, por isso que ele diz que é Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, porque a tendência, isso eu juro, daqui 10 anos é cirurgia para diabetes não obeso. Quando começou a fazer cirurgia bariátrica no Brasil, só para vocês terem uma ideia, todo mundo achava absurdo, eu defendia, porque eu já vi os primeiros casos, falei, pessoal, isso é o futuro, hoje em dia todo mundo aceita. Eu estou dizendo, o futuro é cirurgia para diabetes, não é para todo diabetes, evidentemente. E eu queria saber agora, a moçada, os jovens que estão buscando a cirurgia bariátrica para a perda de peso. Eu vi que em 2009, mais de 1.500 cirurgias em jovens com menos de 20 anos. E aí a indagação, né? O que isso pode acarretar? Se traz algum comprometimento físico ou emocional, né? Considerando uma cirurgia de porte, uma cirurgia importante. Na verdade, a gente raciocina da mesma forma. O benefício é similar, independente da idade. Se é adulto ou jovem. A ideia é, se o paciente tem indicação clínica cirúrgica de fazer a cirurgia bariátrica e você é capaz de fazer essa abordagem o mais precoce possível, menor será a consequência a longo prazo. Então, menos doente ele será a longo prazo, menos sofrimento ele terá no joelho, menos sofrimento ele terá no tornozelo, menos resistência ele terá à insulina, que é o hormônio que controla o nosso nível de açúcar e está associado a diabetes, e melhor ele terá capacidade social, desenvolvimento emocional, possibilidade de trabalho, relacionamento. Tem um limite de idade? Então, o limite de idade mínima para fazer essa cirurgia? Atualmente gira em torno de 16 anos. Isso é o quê? Exigência legal ou médicos é que estabeleceram essa...
Eu acho que tudo na vida tem que ter regras e limites, porque senão a coisa foge do controle, e fugindo do controle a sociedade médica toda vai sair perdendo. Então nós precisamos zelar para que regras sejam obedecidas. Uma regra, é claro que as regras mudam. Antigamente se falava que não podia operar ninguém com mais do que 60 anos. Isso foi mudando, isso foi derrubado. Hoje em dia não existe mais o limite máximo, mas o limite mínimo ainda existe. E ainda bem que ele existe, porque o corpo muda muito nessa fase e de repente pessoas gordinhas com 13 anos, com 20 anos não tem mais problema nenhum, então a gente tem que obedecer. Mas existem adolescentes que têm problemas seríssimos de joelho, de apneia do sono. Então existem alguns adolescentes que mereceriam eventualmente a cirurgia. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica defende que abaixo de 16 anos, só com alguns detalhes jurídicos. Então o limite seria 16 anos. Agora, tanto através de tratamento clínico como pela cirurgia bariátrica, metabólica, pessoas que perdem peso, várias pessoas que perdem peso, ficam felizes da vida, deu tudo certo, exibe um novo visual, está tudo ótimo. Passa o tempo, parece que tem data de validade esse recurso e elas voltam a engordar. O que é isso? Né? O que acontece? É uma recaída naquele processo emocional anterior? O que acontece que existe essa volta? Na verdade, toda cirurgia bariátrica sabe-se que algum reganho de peso terá com o passar do tempo. Isso é fato. Então o paciente está operando ciente de que em algum tempo ele pode ter um reganho mínimo. O que é reganho mínimo? Em torno de 10%. 10-15%. É quase a média. Do que? Do peso que ele atingiu? Do peso que ele atingiu, ele ganha um pouquinho, 10-15%. Mas o problema é que tem muita gente que chega e vai falar em jornal. Não, eles ganham peso tudo de novo. São muito raros. Eu conheço alguns que... Então, mesmo que não seja tudo de novo. Mas, meu Deus... Mas o sujeito perdeu 50 quilos, ganha 10 quilos e ainda assim está 40 quilos a menos, não vale a pena? 10% do peso que atingiu, quer dizer, ele emagreceu... Ele emagreceu 50 quilos e ele ganha 10 quilos. Não vale a pena? Vamos raciocinar mais grosseiramente. Ele pesa 140, se opera, chega aos 80, 10 quilos, 8 quilos, volta ao longo de 5, 6, 7 anos até 88. Pronto. Ele conquistou todo o benefício. Isso é que é um padrão médio? Isso é um padrão médio. Esse é um padrão médio. Tem gente que ganha tudo. De novo, eu conheço, todo mundo conhece, mas é minoria. Particularmente se não houver um segmento pós-operatório, porque muitos pacientes que têm esse benefício, estão felizes, estão alegres, estão contentes com os ganhos, abandonam o tratamento. O tratamento cirúrgico, o tratamento clínico, o tratamento psiquiátrico. E o que acontece depois, por exemplo, a pessoa que faz a cirurgia bariátrica, ou mesmo no tratamento clínico, quando ela se disciplina, o estômago diminui, diminui, cabe menos comida na bariátrica? No cirúrgico, com certeza diminui. Tem gente que fala assim, eu estou comendo demais, eu sinto que o meu estômago está dilatado. Depois fica uma fase que faz dieta, fala assim, eu percebo que eu estou com o estômago menor. Na bariátrica diminui mesmo, mas aí por uma ação que é mais invasiva, digamos, quer dizer, diminui. Então a indagação é essa, né? A pessoa que volta, o estômago tem elasticidade, cresce de novo e aí cabe mais comida e ela vai comendo mais? O que é? Quem reganha e quem reganha mais são os comedores compulsivos. São aqueles indivíduos que a coisa é muito mais complicada que o tamanho do estômago, né? O problema, e nem vou falar que é psíquico não, hein? Porque se alguém falar que é psíquico, é problema neuropsíquico, neurohormonal, que faz com que o sujeito tenha um demônio interior e fica compulsivo. E aí ele consegue, por exemplo, vai beber leite condensado, vai comer docinho, como ele já falou. Se você comer doce, é tudo absorvido. Se você comer açúcar, o açúcar é absorvido. Então, a pessoa, você até vai perguntar, o que é isso? Suicídio? Não é, alguma coisa muito mais complicada, você não acha, Alexandre? Diz respeito à falta do controle do impulso, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que o estômago é sim um órgão elástico. O que muda no comedor compulsivo é que ele tem maior tolerância à distensão gástrica. Em repouso, o estômago volta ao tamanho normal, mas ele aguenta maior quantidade de comida lá dentro do estômago, mesmo muitas vezes no pós-operado.
lógico, passada a fase de adaptação, de realimentação. Quanto tempo essa fase, hein? Comendo papinha, comendo líquido só, essa coisa que consta, né? Bom, que eu ouvi dizer que é assim. Depende da cirurgia. Existem 4 cirurgias oficiais no Brasil. Então nós temos que deixar claro que cada cirurgia tem o seu pós-operatório, tem os seus riscos e tem os seus cuidados. As 4 cirurgias são: a cirurgia mais feita no mundo chama bypass gástrico, como o professor Alfredo descreveu, que é a cirurgia que corta o estômago, separa o estômago, faz uma ligação com o intestino, e numa cirurgia como essa a pessoa perde mais ou menos 40% do peso inicial, e nós acreditamos que a pessoa tem uma boa qualidade de vida por 3 motivos. Primeiro, porque a pessoa tem menos fome. Isso é verdade, a gente constata mesmo. Segundo, que a pessoa não vomita. Não vomita porque não existe um fenômeno obstrutivo que dificulta a passagem da comida. E terceiro, que a pessoa não tem diarreia, porque a comida passa em bastante intestino. Então, é uma perda de peso boa, com boa qualidade de vida. Por isso que é a cirurgia mais feita no mundo. Essa cirurgia já é feita há 30 anos, então é uma cirurgia bem conhecida. Mas tem grampeamento. Como tem grampeamento, tem o risco de um grampo abrir. Então, para que um grampo não abra, isso está mudando um pouco, mas historicamente nós dávamos 1 mês com dieta líquida. 30 dias só líquido? Isso parece que está querendo mudar, mas vamos falar isso como sendo normal. 30 dias com dieta líquida e não pode pegar um copo e virar. Então tem que tomar 20 ml devagarzinho, daqui a 5 ou 10 minutos mais 20 ml e assim passa 1 mês. Isso é para proteger os grampinhos para não abrir. A outra cirurgia, a outra técnica operatória, a segunda técnica mais frequente no mundo é chamada banda gástrica. A banda gástrica é um cinto inflável que estrangula o estômago e dificulta a passagem da comida pelo estômago. É como se fosse uma daquelas ampulhetas, sabe, de areia. Sim, tipo uma cinturinha. Então essa pessoa, ela não tem costura. Então não tem fístula, não tem nada que possa abrir. Então essa pessoa tem um outro tipo de dieta, que depende de como vai inflar o balão, etc. Depois tem outra cirurgia que são as desabsortivas, onde a comida, ao invés de passar por 80% da estrada alimentar, como é o bypass, ela passa por talvez 25%. Quer dizer, mas em média, assim, a pessoa tem uma fase de muita disciplina, de muito cuidado, de 1 mês inicial, depois vai indo para uma papa. Então, quer dizer, de uma forma progressiva. Em média, de readaptação são 3 meses. 3 meses. A fase de risco que a gente precisa proteger costuras é mais ou menos 30 dias. E depois, álcool, hein? Pode tomar uma caipirinha, pode tomar um vinhozinho. Tem um problema que ela é hipercalórica, então ela leva a um reganho de peso. Então o álcool é um pouco de inimigo. Agora, fora isso, depende da cirurgia, mas, por exemplo, no bypass gástrico, que é a cirurgia mais comum, a bebida alcoólica, o que vai acontecer é que ela vai ser absorvida de forma mais intensa e uma dose menor já vai ser o suficiente para dar um efeito mais perigoso. Certo. Bom, nós temos aqui, acho que 1 minuto e meio de programa. Eu gostaria, assim, que dessem uma mensagem para as pessoas, né? No sentido do enfrentamento disso que para todos é um desafio. Ou seja, quem já tenha um sobrepeso significativo, ou aqueles que têm que ter uma disciplina para não ultrapassar aquela linha que leve a problema de saúde futura. Dr. Halper. 1 minuto, quanto tempo? Tenho 30 segundos, né? 30. Bom, então a minha mensagem é assim, que eu defendo bastante isso. Obesidade é doença, mas obesidade tem que ser tratada. Um tratamento clínico bem orientado é mandatório, mas se você tem mais que 35 quilos por metro quadrado, quer dizer, você é um obeso realmente grave, e o tratamento clínico não funcionou, eu como clínico dou de bandeja para os cirurgiões, porque sem dúvida nenhuma é a melhor técnica para emagrecer. Doutor Riese. Olha, eu digo o seguinte, a cada ano que passa, os riscos de uma cirurgia são menores se comparados com os riscos das doenças. Então, eu não digo opere todo mundo, mas
a cirurgia é uma arma que não deve ficar na gaveta, escondida e guardada, ela deve ser usada, é claro que com bom senso. E uma última coisa também que eu acho importante é que nós não somos matemáticos, então o nosso negócio não é índice de massa corporal, número, não é isso. E tem pacientes e pacientes. E o que a gente fica muito preocupado são com as comorbidades, que é pressão alta, diabetes, apneia do sono, etc. Para encerrar, Alexandre. A minha ideia, na verdade, do ponto de vista psiquiátrico, não é necessariamente somente para o obeso, mas para aqueles que estão ao redor do obeso, no que diz respeito ao preconceito. Tem que se assumir que a obesidade é uma doença, que não é fraqueza, que não é falta de força de vontade, que por mais que muitas vezes o paciente faça o tratamento clínico, medicamentoso e dieta, ele não consegue. Então tem que se enxergar também a cirurgia bariátrica como sendo uma opção viável e segura, quando ele está junto de uma equipe bem formada. Muito obrigada, senhores. Nós terminamos aqui em questão de hoje, que debateu a crescente busca pela cirurgia bariátrica no Brasil para a redução de peso de forma significativa. Eu agradeço realmente muito pela informação, que eu não tenho dúvida, esclarecimentos. E agradeço especialmente a você que ficou conosco até agora. Em Questão estará de volta no próximo domingo, às 11h45 da noite, após mesa redonda. Uma boa noite e até às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Até lá. Confira um bate-papo sobre a importância dos brinquedos na infância. Nesta segunda, 10h15 da noite, no Tudo Seu. Assista agora Vambora Sampa.